Pessoal, uma alegria estar aqui com vocês. Posso fazer um pedido para vocês? Fala comigo, por favor. Está todo mundo aqui, essa alegria aconchegante, essa coisa toda. Eu conheço vocês, vocês me conhecem. Se não me conhece, me chama no final, eu pago um café para você. Sei que é novo aqui, depois chega lá e pede café. Pessoal, aumenta a expectativa, sabe por quê? Porque quem vai suprir ela é Deus e não eu. Obrigado, aqui você já recebeu. Quem vai suprir a expectativa dessa noite na tua vida é Jesus. Amém? Meus queridos, Deus tem falado comigo, eu tenho pego algumas referências, tenho assistido algumas mensagens, tenho lido a Bíblia, tenho procurado de Deus, eu tenho vivido dias extraordinários na minha vida, e eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família, por onde você anda, aonde você trabalha, aonde você caminha, e eu declaro sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos celestiais sobre você, em um nome de Jesus. Pega quem quiser. Amém? Pessoal, o que eu queria falar para vocês antes? Semana que vem, quarta-feira que vem, nós teremos uma noite profética. Eita glória, aleluia! Você que é do reteté, você que é sapatinho de fogo, você que vai cortando pizza, você que gosta da assembleia, a assembleia que existe dentro de você, ela vai ser florescida quarta-feira, aleluia! Pessoal, por que eu estou falando isso? A gente vem de uma série chamada Graça e Poder. Meu Deus! E nessa série a gente abordou sobre o poder do Espírito Santo e pela graça sois salvos. E eu, como um dos líderes desse projeto, eu senti no meu coração de fazer uma noite profética. O pessoal lá atrás está me ouvindo bem? Bem? Beleza. Qualquer coisa eu falo mais perto aqui. E eu senti no meu coração de fazer uma noite profética. Não que as outras noites elas não sejam proféticas, mas tem noites que você precisa estar sensível à voz de Deus num ambiente, numa atmosfera profética. Amém? Então, semana que vem eu estou trazendo uma pessoa, um pastor de fora, o nome dele é André Vitor, e ele é um assembleiano do Reteté, um grande amigo meu. Passei esse final de semana inteiro com ele, e a gente conversando, ele me falando da vida dele, o que Deus tem feito, as polêmicas que falaram, as coisas certas que falaram, e ele começou a me falar sobre os frutos da vida dele. Eu falei, mano, compartilha isso com a gente lá, vai ser bênção, vai ser muito bom. Eu quero incentivar você a trazer um amigo, você vir, porque vai ser uma noite fantástica, e se eu posso te falar, venha cedo para você sentar aqui na frente e já receber tudo aquilo que é teu. Amém? Não que o pessoal do fundão não vai receber, é que aqui de perto você já fica antenado. Amém? Então eu quero incentivar você a vir semana que vem nessa noite profética, tá bom? Semana que vem nós começamos o culto às 8h30, tá? Por quê? Para dar tempo de algumas pessoas chegarem. O pessoal tem falado, e daí normalmente a gente começa ali uns 10 minutos, um pouquinho depois, mas para a gente começar no horário, você chegar, tomar o teu café, ficar sossegado, trazer aquele teu amigo que está saindo do trabalho, precisa ouvir de Jesus. Então a gente vai começar o culto 8h30, mas também não vai se estender mais do que a gente tem feito. Então vai ser sempre, vai finalizar ali por 10 e pouquinho no máximo, tá bom? Para vocês poderem voltar, que no outro dia todo mundo trabalha, aleluia. Pessoal, agora falando do fundo do meu coração, você que está em casa me assistindo na internet, cadê a câmera? Só tem essa? Não, né? Ah, tá, outra está ali. Você que está me assistindo em casa, pega essa mensagem, já deixa o Espírito Santo preparar o ambiente aí para você, porque a mensagem que eu tenho ela é direto do trono de Deus, amém? Eu quero começar já lendo um versículo em Salmos, meu Deus, 103, do 1 ao 5. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele, Deus, que perdoa todos os seus pecados, amém? É Deus que perdoa os seus pecados.
e cura todas as suas doenças. Se tinha alguém aqui doente, hoje ele está falando para você, ele cura todas as suas doenças, e saras as feridas, então, ensina, que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Olha o que Deus está falando para mim e para você, e já pega isso. Ele está falando para mim e para você que Ele enche de bênçãos a sua existência. Tem alguém existindo aqui hoje? Ele está te enchendo de bênção. Olha só, de modo que a sua juventude, aleluia, se renova como águia. Otto, mas eu já estou muito velho. Ele te renova como águia. Olha o que Deus está falando aí, não se esqueça. E daí ele fala tudo que não é para você esquecer. Não se esqueça das suas bênçãos. Ei, hoje eu quero falar para você não se esquecer das bênçãos de Deus na sua vida. Se alguém veio buscar a sua bênção, hoje você vai sair daqui entendendo as suas bênçãos. Você vai entender aquilo que Deus ele já depositou na sua vida. Você vai entender o que Deus ele já delegou sobre a sua vida. Você vai entender o que Deus ele já te deu. E você vai começar a bendizer. E daí ele fala que bendiz, ó Senhor, a minha alma. Ei, se é para você bendizer, não é só no espírito. Eu não entendi aqui, eu estou, meu Deus, eu estou sentindo no espírito, mas eu vou ficar quietinho hoje, eu senti um soprinho. Não, começa, aleluia, glória a Deus, começa a bendizer com a tua alma. A alma fala daquilo que você sente, daquilo que você vê, daquilo que você toca. A tua alma bendiz o Senhor. Você bendiz o Senhor no teu espírito, sim, mas na tua alma também. Porque quando você começa a bendizer o Senhor, você não esquece das bênçãos dele. E quantas vezes Deus fez grandes coisas para mim e para você, e a gente acabou se esquecendo. As pessoas, elas acabam se esquecendo muito fácil. Meu pai sempre falava, quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca esquece. Ei, Jesus, ele apanhou, ele foi para uma cruz, ele jamais vai esquecer o que ele conquistou para você na cruz. Mas ele falou, ei, você não precisou ir para uma cruz, mas o que eu estou falando para você hoje é, não se esqueça que eu te coroo de bondade e compaixão. Ei, você fez uma coisa errada, você fez uma coisa que não era boa, mas Deus ele vem e ele fala, você pode ser mal, mas eu sou bom e eu continuo te coroando com as minhas bênçãos. Não é sobre o quão você é bom, o quão você é boa, mas é quão Ele é bom. Esse versículo, esse salmo aqui a gente precisa ler, para a gente entender que é Ele que perdoa os meus e os seus pecados. Se você chegou aqui hoje com um fardo pesado, com um jugo nas suas costas, falando, Otto, você não sabe o que eu fiz. Otto, nessa segunda e nessa terça-feira, deu tempo de eu fazer um monte de pecado que você nem imagina. Mas não é o Otto que perdoa os seus pecados. É Cristo Jesus que te perdoou. Não há condenação sobre a sua vida. Amém? Não esqueça as bênçãos que já são suas. Quantas vezes a gente esquece das bênçãos que Deus nos deu? E olha que interessante, todas as vezes que esquecemos das promessas de Deus, deixamos de receber aquilo que já é nosso por herança. Ei, todas as vezes que você esquece aquilo que já é seu, você deixa de acessar o que é seu por direito. Vamos lá. Digamos que você recebeu uma grande herança. E nessa herança tem muito dinheiro lá no banco. E você foi lá, pegou e tal, pegou um dinheiro, usou um pouquinho, usou o cartão e tal. Daí você perdeu o cartão. E daí daqui a pouco você esqueceu a senha do cartão. E daí daqui a pouco você acha que você não tem mais acesso ao cartão e você vai se esquecendo. Vai se esquecendo, só que o dinheiro está lá para você usar. Aquele dinheiro é teu por direito. Por quê? Porque o cartão é teu. Só que você acha que você perdeu acesso. Mas se você chegar no banco e pedir um cartão novo e resetar a sua senha, você tem acesso a tudo que é teu.
Ei, não importa o quanto você se afastou de Deus, o quanto você se desconectou de Deus, o quanto você esqueceu as coisas que Deus fez para você, Ele fala, ei, basta você chegar e eu vou te reconectar e eu vou te dar tudo que é teu por herança. Amém? Então a gente precisa entender e lembrar o que já é nosso e parar de pedir o que já é seu. Se você chegar para mim e falar, Tu, me dá o meu celular, eu falo, cara, o celular já é teu. Não tem como eu te dar algo que já é seu. Não tem como você vir e pedir para Deus algo que Ele já te deu. Ei, pega isso aqui, Todas as vezes que você pede a Deus algo que Ele já te deu, você está perdendo tempo. Comece a ganhar tempo na presença de Deus. Comece a entender, a estudar as promessas de Deus e falar, isso aqui Ele já me deu, isso aqui eu preciso entender, isso aqui eu vou conversar com Ele mais de perto. E daí você vê algumas pessoas que elas falam assim, Deus, eu quero a sua bênção. Deus, eu quero a minha vitória, às 7 quartas-feiras no pé da cruz, para eu conseguir a minha vitória. Não. Deus, mas eu preciso de força e coragem. Ele fala, ei, eu já te fiz mais do que vencedor. Eu já te dei todas as sortes de bênçãos celestiais. Eu te fiz forte e corajoso. Começa a me pedir aquilo que você não tem. Me começa a pedir a tua cidade, a tua empresa, a tua vizinhança, onde você mora, a tua família. Começa a me dar aquilo que a gente ainda não tem. Porque Deus, Ele é tão cavalheiro, que Ele tem a chave de todas as portas, mas Ele ainda não entrou nessas portas, porque Ele fala, ei, você precisa abrir. Tem um grande quadro italiano, pintado como se fosse a porta do nosso coração. E nesse quadro, o artista ele pinta, e ele faz uma porta, e essa porta ela não tem uma maçaneta. E um dia uma pessoa chegou e perguntou para o artista, e falou, por que essa porta ela não tem maçaneta? Está errado. Ele falou, não, essa é uma porta diferente. A porta do meu e do seu coração, ele só tem maçaneta do lado de dentro. E quem pode abrir a porta sou eu e você. Ei, abra o seu coração para receber aquilo que Deus, Ele já te deu. Amém? Ele já te deu. A gente precisa entender isso. Benjamin Constant, ele dizia assim, que a gratidão tem memória curta. Nós não podemos esquecer de agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Mas às vezes Deus ele faz algo na sua vida, e daí no outro dia acontece alguma outra coisa e você esquece. E daí você começa a murmurar, e você começa a falar, e você começa a brigar com Deus, mas você esquece de tudo aquilo que Deus construiu para você. E daí às vezes está acontecendo alguma coisa na tua vida que Deus está fazendo para te proteger, para te livrar. E daí você fala, pô Deus, por que você está fazendo isso comigo? Ele fala, eu estou fazendo porque eu te amo. Eu falei esses dias, eu vou repetir, imagina se Deus, Ele respondesse todas as suas orações, e todas as orações que Ele respondesse fosse, sim filho, eu vou fazer o que você pediu. Talvez você estaria com o teu primeiro carro, que você falou, Deus, se eu comprar esse carro, eu nunca mais vou vender. Ou talvez você estaria com o teu primeiro namorado. Ou talvez você estaria no teu primeiro emprego. Ou talvez você não estaria onde você está hoje. Às vezes o não de Deus é proteção para a tua vida. Aí a gente acha que não, Deus não fala não. Quem ama fala não. A gente precisa entender isso. E daí quando Benjamin Constant, ele fala bem assim que a gratidão tem memória curta, eu começo a pensar, mas Deus nos deu as bênçãos eternas, para que nós não esqueçamos aquilo que Ele nos deu. Você e eu, a gente precisa entender que a gente só vai ter memória curta para aquilo que é terreno, mas para aquilo que é eterno, fala sobre a nossa vida. Nós precisamos começar a entender isso. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem é, memória curta. Não tenha memória curta. Nós precisamos lembrar da onde nós viemos. Nós precisamos lembrar que sem Deus nós não éramos nada, mas com Deus nós podemos tudo. Alguém está comigo aqui hoje?
Amém. Vem comigo, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Olha só que interessante. Eu e você, nós precisamos entender o que esse texto diz. Esse texto ele fala bem assim: ei, lembre-se, bendiga o Senhor, porque Ele te abençoa, porque Ele te perdoa, Ele te cura, Ele te resgata, Ele te coroa, ou seja, Ele honra, Ele te enche de bens e Ele te renova. Olha o que Deus está falando para você. Ei, se você chegou aqui hoje desanimado, desapontado, sem saber o que Deus ia falar para você hoje, o que Ele fala para você hoje é: filho, filha, eu te abençoo, eu te perdoo, eu te curo, eu te resgato da onde quer que você esteja, eu vou atrás de uma ovelha e deixo as 99, eu te coroo, eu te devolvo a tua posição. Mas Otto, eu estava longe. Otto, eu não sei o que eu estava fazendo da minha vida, na minha cabeça, eu acho que eu perdi tudo. Ele está falando para mim e para você hoje: ei, eu te coroo, eu devolvo a posição que o mundo tentou roubar de você. Ei, o diabo é especialista em tirar a tua identidade. O diabo, ele vai olhar para você e ele vai falar: ei, você acabou de pecar. Meu jovem, o que você está fazendo no Be The Church, uma quarta-feira, sendo que o que você fez nesse feriado? A pessoa que você enganou, o outro que você falou mal, não precisa ir muito longe nos pecados mega master. Que a gente tem aqueles pecados, não, esse aí é muito insano, eu nunca faria isso. Vai falar uma mentirinha, vai falar, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aí é velha criatura. Isso aí não é o teu DNA. Então, quando você peca, você está se esforçando para ser quem você não é. Meu Deus, olha só, quando você peca, você se esforça para ser quem Deus não te desenhou para ser. Porque Deus, Ele te desenhou para ser justo, santo, redimido, justificado, sarado, curado, perdoado. Ele te desenhou para isso, para você ser rei, sacerdote, mais do que vencedor. Ele não te desenhou para o pecado. Quando Deus me desenhou. Ei, quando Deus te desenhou, Ele olhou: ei, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Daí passa alguns segundos, no deserto o diabo chega: ei, se tu és filho de Deus, Jesus fala: meu querido, você não está entendendo, eu não tenho memória curta, eu não sou o Otto que tem memória curta, eu sou Jesus. E você está perguntando se eu sou filho de Deus? Eu não sou só filho de Deus, eu sou o filho amado de Deus. E ainda faz aquela cabecinha assim, tá ligado? Eu sou o filho amado de Deus, meu querido. Você não sabe com quem está falando, vaso. E daí o diabo continua tentando. Mas quando eu e você não esquecemos quem nós somos, quando eu e você não esquecemos quem Jesus disse que nós somos, nós não vamos mais ouvir o mundo. Por quê? Porque nós nos lembramos quem nós somos em Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Olha que interessante. Então Ele me abençoa, me perdoa, me cura, me coroa, me enche de bens e renova as minhas forças. Olha o que diz em Isaías 40, 28, 31, texto mega conhecido. Mas olha o que o profeta fala aqui. Será que você não sabe? Será que você, cada um que está me ouvindo aí, será que você não sabe? Eu não sei, ou sei. Nunca ouviu falar? Você já ouviu falar. Pega os detalhes, aleluia. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Eu e você, a gente cansa. Eu que sou gordinho, canso mais rápido ainda que você. Mas o nosso Deus, Ele não cansa. O nosso Deus não fica exausto.
O nosso Deus é um Deus perfeito, que Ele olha bem assim, ei, eu não canso, sabe por quê? Porque eu não posso cansar, e eu não vou cansar, porque enquanto o meu filho está dormindo, eu estou abençoando ele, porque enquanto o meu filho está descansando, eu estou prosperando ele, porque enquanto o meu filho está dormindo, eu estou abrindo a porta, porque quando o meu filho está dormindo, está descansando, eu dou os meus enquanto dorme. Ei, comece a viver aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Se tiver alguém aqui cansado hoje, eu declaro sobre a sua vida que Ele fortalece a sua vida. Se o teu casamento estava te cansando, Ele fortalece o seu casamento. Se a tua empresa estava te consumindo, Ele fortalece a tua vida. Se essa pandemia estava te deixando exausto, Ele fortalece você em um nome de Jesus. E dá grande vigor ao que está sem forças. Ele te dá forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Ei, tropeçar e cair é normal, mas ele fala, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Ele renova as suas forças, e você, aonde você estiver inserido, Ele fala para mim e para você nessa noite, você vai voar alto como águia, você vai correr e não vai ficar exausto, você vai andar e não vai se cansar, aleluia. É esse Deus que eu e você servimos. Mas Otto está no Velho Testamento, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é um profeta declarando sobre a minha e sobre a sua vida aquilo que Deus fala. Em um nome de Jesus, receba essa palavra. Ei, Deus, Ele te restaura por inteiro, a obra de Deus é completa. Não importa como você está, mas importa quem Deus te desenhou para ser. Não importa, não estou falando que Deus não se importa com você, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, tem uma palavra em inglês que ela explica melhor, mas enfim. O que ele está falando aí, não importa, não tem problema, vamos lá, melhor. Não tem problema, se você está passando por algo agora. A diferença é que eu resolvo o problema, amém? Ei, você está passando por alguma coisa? Bendirei o Senhor. Eu não vou cantar, senão a Bela vai querer me chamar já para o louvor. Mas ele fala bem assim, ei, você foi desenhado para reinar, você foi desenhado para amar, você foi desenhado para servir, você foi desenhado para perdoar, porque tudo aquilo que Deus te deu, você tem hoje como posse para fazer para o outro. Recebeu perdão? Perdoa. Você foi servido? Serve. Você recebeu o reinado de Deus na sua vida, como fala em Apocalipse? Reine. Você recebeu amor? Ame. Vinde a mim como estás. Está tudo bem? Vem para Deus. Está tudo mal? Vem para Deus. Está pecando? Vem para Deus. Está errando? Vem para Deus. Não está vindo dinheiro? Vem para Deus. Está cansado? Vem para Deus. Está doente? Vem para Deus. Vem para Deus. Por quê? Ele não está falando, ei, vem a mim quem fez jejum. Vem a mim quem deu oferta. Vem a mim quem o casamento está 2 semanas sem brigar. Vem para mim quem está tudo... Não, vem para mim como você está. Está só o caco, vem para mim. Está perfeito ou está um santo, vem para mim também. Vem para Deus. A gente precisa exercitar todos os dias a nossa memória para lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Acordou, eu sou filho de Deus. Aquele livro que todo mundo conhece e quase ninguém leu. Bom dia, Espírito Santo. Deus, bom dia. É isso aí. Deus, eu sou amado. Eu fui justificado, eu fui perdoado. Eu fui sarado, o Senhor me abençoou, o Senhor me enriqueceu, o Senhor me multiplicou, o Senhor me fez ser quem eu sou. Não é o evangelho da prepotência, mas é o evangelho que te dá potência.
Ei, em nome de Jesus, saia daqui hoje sabendo, ou pelo menos lembrando, quem você é em Cristo Jesus. Se a gente não lembra, se a gente não exercita, o diabo ele vai começar a falar mentiras na minha cabeça e na sua cabeça de quem nós não somos. Nunca se esqueça o que Jesus conquistou por você. Amém? E agora eu vou começar a pregar, vaso. Se prepara aí. Lucas 17, 11 ao 19. Olha só. Ah, Otto, mas eu já vi esse texto. Amém, vai ver de novo. Por quê? Para não ter memória curta. Olha só. Jesus, ele estava dando o rolê dele com os discípulos. Ele estava caminhando. Ele estava indo. E daí, a gente chega em Lucas. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a uma certa distância, porque leproso não podia chegar perto do pessoal, e gritaram em alta voz, igual aquele cara que gritou, ei, filho de Davi, eles gritaram mais alto. Por quê? O cara estava moído, o cara estava falido, o cara estava zoado, e daí ele escuta, ele vê no Twitter, o pessoal posta no Instagram, ei, está passando o filho de Davi, está passando o menino que está fazendo milagre, está passando o menino que está curando todo mundo, está passando o menino que deixou a festa continuar, transformou um monte de água em vinho, está passando o menino aí, ei, Jesus está passando, ei, Jesus está passando, e daí eles gritam em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, ao vê-los, meu Deus, olha isso aqui, ao vê-los, ei, Jesus, ele está te vendo nessa noite, Jesus, ele está olhando para mim e para você, e ele está falando, ei, eu estou te vendo, ei, você está gritando, você está falando baixo, você está falando alto, eu estou aqui, mas eu estou te vendo. Jesus, ao vê-los, disse, vão, mostre aos sacerdotes, se mostre aos sacerdotes, enquanto eles iam, eles foram purificados. Olha isso aqui, você chega para Jesus, fala, Jesus, eu preciso da tua ajuda, ele fala, vai. Não, Jesus, eu vim, ele falou, não, vai. Não, Jesus, você não está entendendo, eu já estou numa missão impossível aqui, porque eu sou leproso, e eu não podia nem estar aqui, e agora que eu cheguei diante de você, você está me mandando ir? Às vezes Deus ele vai te mandar fazer algumas coisas loucas, você não vai entender, mas no caminho vai acontecer. Ei, às vezes não aconteceu, só vai, só caminha, só anda, só dá o primeiro passo em nome de Jesus, porque no caminho, porque Ele é o caminho, no caminho, as coisas vão começar a acontecer. Alguém pegou isso aqui? Ei, no seu caminho, as coisas vão começar a acontecer. Otto, mas eu estou sujo, no seu caminho ele te purifica. Otto, mas não está dando certo, no seu caminho vai começar a dar certo. Otto, mas eu não estou sendo abençoado, no seu caminho ele já te abençoou. No seu caminho, continue caminhando, não para. Agora que você começou a caminhar, começa a correr. Agora que você está correndo, começa a voar. Agora que você está voando, vai para o universo, porque o mais alto é aonde você vai chegar, e você está nas regiões celestiais com Cristo. Amém. E no caminho, meus queridos, Ele te viu, Ele conversou, e agora Ele te enviou. Eu não sei em qual processo você está na tua vida, se você está clamando, se você está sendo visto, se você está ouvindo, ou se você já está caminhando. Não é sobre um evangelho de meritocracia, mas é sobre um evangelho de relacionamento. Jesus, Ele vai começar a falar com você, e você vai começar a ouvir Ele. Chega de comodismo gospel, chega daqueles crentes que estão vivendo na inércia, chega dos crentes que estão falando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Começou uma era onde nós começamos a ver o caminho.
nós começamos a caminhar, nós começamos a ir, amém? E daí o texto segue dizendo, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Voltou louvando a Deus em alta voz. Glória, glória, aleluia. Ele chegou já, ele não chegou assim, obrigado Deus, aleluia. Oh Jesus, não, alta voz. Igual o pastor falou esses dias, veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Ele chegou gritando, ele era leproso, ele estava com uma sentença de morte, não tinha cura para a doença dele, e ele volta glorificando a Deus, porque ele fala, eu estava no caminho, mas no caminho Jesus me curou, no caminho Jesus mudou a minha história. Eu estou pregando para vocês aqui, eu já estou vendo uma multidão sendo impactada com a mensagem que está no teu coração. Eu estou entregando tudo de mim aqui porque eu acredito nessa mensagem. Eu estou dando todo o meu coração porque eu sei o que Jesus fez na sua vida. Chegou o momento de você ver Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Vai que Jesus errou ali, foi 9, 8. Foi os 10. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? A Bíblia fala que o cara era estrangeiro, já vou falar sobre isso. Então ele disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. A tua fé te salva. A tua fé te salva. A tua fé te deixa diante de Deus. É isso que ela faz. Não é o teu esforço, é a tua fé. Não é o teu jejum, é a tua fé. Não é o teu dízimo, é a tua fé. Desculpa se você não pensava assim, mas deixa eu te falar. Não tem nada que você faça no mundo que vai agradar mais a Deus, que Deus vai te amar mais, ou algo que você faça no mundo que Ele vai te amar menos. Amor de pai. Como que você agrada a Deus? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem fé, passezinho de agradar a Deus, acabou. Tá bom? Primeiro ponto para você anotar aí, Jesus te vê. Jesus, Ele vê a tua vida, Ele vê a tua empresa, Ele vê a tua família, Jesus te vê. Mas eu estou sujo, Jesus me vê. Essa semana eu vi um exemplo muito bom, vem aqui, Denis. Esse exemplo que eu vi, não é meu, mas eu achei maravilhoso. Olha o que acontece, Jesus, mas eu não estou indo na igreja. Jesus, mas... E agora, Deus, para onde que eu vou? Eu pequei essa semana. Deus, e agora? Para onde que eu vou, Deus? Deus, eu não sei para onde que eu tenho que ir, Deus. E agora eu estou em pecado. Eu caí com a minha namorada. Eu usei droga. Eu bebi. Deus, eu não sou merecedor. Deus? Deus está sempre do teu lado. Você pode estar fugindo de Deus, mas Ele está atrás de você. Sabe por quê? Porque Ele é teu pai. Deus não é aquele Deus, agora vamos ver no que vai dar. Não. Deus é Deus. Sabe qual que é a distância de Deus para você? Nenhuma. Mas a pergunta que eu faço é, qual é a sua distância para Deus? Ele te ama. Saia daqui sabendo isso. Não tenha memória curta. A gente precisa entender isso. Olha que interessante. O versículo fala ali que eram 10 leprosos. Vem comigo. Eles gritaram, Jesus viu eles. Agora que Jesus viu eles,
eles começaram a falar com Jesus, e dos 10 leprosos, a Bíblia enfatiza que o que voltou era o quê? Samaritano / estrangeiro. Meu Deus. Para o judeu, o samaritano, o estrangeiro, era aquele cara que ele ia arder no fogo do inferno. O estrangeiro samaritano era aquele que estava na reivizinha. O estrangeiro samaritano era aquele que estava aqui na Shed. O samaritano, o estrangeiro, era aquele que estava lá na UDS. Era aquele que estava com cigarro de maconha. Era aquele que estava vendo pornografia. Era aquele que estava adulterando. Era aquele que estava mentindo. Era aquele que estava dando cheque sem fundo. Era aquele que estava enganando. Esse era o samaritano e falava bem assim: esse aí não vai para o céu. E Jesus, ele olha e fala bem assim: ei, samaritano, você que é improvável, você que o mundo gosta de ter a sua justiça própria, você que o mundo gosta de rotular como aquele que vai para o inferno, eu falo hoje para você: a tua fé te salvou. Ei, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você passou na tua vida, eu não sei qual que é o teu pensamento, que às vezes você fala: mas o meu passado, ele é muito sinistro, já faz 5 anos que eu estou na igreja, mas tem algumas coisas no meu passado, Deus vai falar aqui agora, tem algumas coisas no meu passado, que eu acho que Deus nem me perdoou ainda. Daí chega aquela irmãzinha e fala bem assim: tá assim porque Deus mandou o juízo. Os leprosos naquela época, eles viam como o juízo de Deus. Está assim porque está em pecado. Está sendo amaldiçoado. Está passando por isso porque teus pais pecaram. Deixa eu te falar uma coisa. Toda maldição que estava sobre a sua vida, você foi liberto no dia que você aceitou Jesus. No dia que você aceitou Jesus, não tem força no mundo que possa contra o perdão de Deus. Ei, Jesus, ele veio e ele te deu libertação, e conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que Jesus, ele vem sobre a sua vida, ele fala: ei, o raio que te parta vai para lá, mas esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher, não tem mais maldição sobre a vida dele, porque agora ele é da minha jurisdição. Agora ele é do meu reino. Eu pego todo escrito de dívidas, eu amasso e jogo na churrasqueira para fazer churrasco. É isso que Deus faz. Entenda, em nome de Jesus. Olha que interessante, falando do leproso. Só para vocês entenderem. Mas Jesus, o nosso Jesus, Rei Jesus. Eu vou aprender a cantar ainda, João. Daí eu vou cantar mais aqui. Olha só, Jesus, ele olha para eles, ele vê eles, ele escuta eles, ele fala bem assim: vão. E no caminho, eles foram purificados. Olha o que Jesus estava vendo. Pega, em nome de Jesus, não é coach gospel, mas pega essa senha. Sabe quando você vai na casa do seu amigo, você quer acessar o Wi-Fi, você precisa da senha? Eu vou te dar um acesso agora, que, meu Deus, já se segura na cadeira, já segura aquele glória. Olha só, bom que eu prenda atenção. Jesus, ele olha para os leprosos, e ele fala bem assim: vão. E quando Jesus, ele fala vão, no caminho, eles são purificados. Beleza, a gente já entendeu isso. Só que olha que interessante, Jesus, ele fala para eles bem assim: vão e se mostrem para quem? Sacerdotes. Depois leia Lucas lá. Naquela época, era muito difícil uma pessoa ser curada da lepra. E quando era curada, ela tinha que ir, se apresentar para o sacerdote, e ele fala bem assim: pode voltar. Se ele não tivesse curado, ele fala bem assim: continua retirado. O leproso, ele era a vergonha da família. O leproso, ele era a ovelha negra da família. O leproso era a pedra de tropeço da família.
E Jesus ele fala bem assim: ei, não fica aqui, você já é curado, vai e se apresenta para o sacerdote. Ei, eu acho que você não pegou. Ei, não fica aqui, você está se vendo leproso, mas eu já estou te vendo liberto pelo sacerdote. Eu já estou te vendo purificado, eu já estou te vendo santo, eu já estou te vendo perdoado, eu já estou te vendo como Deus te vê. Por isso que eu olho para você, vai, porque no caminho você é purificado, porque quando você começa a caminhar em cima da palavra que Deus te deu, você começa a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, você começa a chamar a existência aquilo que você não acreditava, aquilo que o mundo falava, aqueles que não acreditavam, aqueles que te condenavam, não te condenam mais, porque Jesus te vê como o Pai dele te vê. Esse é o Deus. Aplauda Jesus, Ele é digno. Ele é digno. Jesus não estava sendo arrogante. Jesus ele estava olhando para aqueles leprosos e falando: ei, vai, porque aquilo que você precisa para a tua vida, já te dei. Só continua caminhando. Só que o que acontece? Aqueles que iam se apresentar para o sacerdote, aqueles que foram 9. Muito talvez eram 9 judeus. Por quê? Porque primeiro eles queriam cumprir a lei, ao invés de agradecer a graça. Ei, aquele que volta, aquele que não tem memória curta, aquele que fala: ei, eu lembro, aquele que clama em alta voz e diz: ei, Jesus, obrigado. Ei, Jesus, quando eu gritei para você pedindo a tua ajuda, você me ajudou, você me deu uma direção, você me deu um caminho, você falou: vai. Eu estou voltando aqui para te agradecer e dizer muito obrigado. E Jesus fala de novo: vai, a tua fé te salvou. Tem pessoas que elas estão procurando na religiosidade aquilo que elas só vão encontrar em Jesus. Tem pessoas que elas estão achando que é um mundinho fechado que vai salvar elas. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é para todos, e Jesus, Ele olha para mim, para você, Ele fala: vai, todas as vezes que você chegar até Jesus, Ele sempre vai te enviar, e Ele nunca vai querer te aprisionar, porque Ele é um Deus que dá liberdade, Ele é um Deus que impulsiona, Ele é um Deus que fala: ei, encorajo você. Hoje eu estava conversando com o meu pastor, sobre algo que eu quero fazer, de empreendimento, e ele falou: tu vai, e todas as vezes que eu converso com o meu pastor, ele me encoraja. Todas as vezes que eu conversei com a minha mãe sobre qualquer outra loucura, ela me encorajava. Às vezes eu podia dar com a cara no muro, mas ela me encorajava. Você tem um Deus que, além dele te encorajar, ele te dá o destino certo. Quando ele fala para aqueles leprosos: vão, ele já estava vendo o futuro deles. Quando ele fala para aqueles leprosos: ei, sigam o caminho, já se apresenta lá e faz o que você tem que fazer, é porque ele já sabia que eles já estavam curados em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Outro ponto que eu quero falar para você é que Jesus, Ele te ouve. Lembra que eu falei lá no primeiro versículo: bendiz, ó minha alma. Não se esqueça daquilo que Jesus fez na sua vida. Quando você não se esquece, você começa a falar com Deus. Você começa a falar com Jesus, e Ele sempre vai estar te vendo, mas além dEle te ver, Ele é um Deus que te ouve, e depois que Ele te ouve, Ele ouve os teus sentimentos, Ele ouve as suas angústias, Ele ouve o que você está passando, e Ele fala bem assim: ei, você me falou, eu escutei, e agora eu te dou uma direção. Você quer uma direção de Deus? Começa a falar com Deus. Você quer uma direção para a tua vida? Você quer uma direção para os seus estudos, para uma viagem, para alguma coisa? Fala com Deus. Fala que eu te escuto, bebê. Ele fala assim. Ei, ele vai olhar para você e vai falar bem assim: ei, fala comigo. Porque quando você fala com Deus, Ele visualiza e responde. A gente precisa começar a entender que Deus, Ele ouve as nossas orações. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. É um Deus que responde. É um Deus que ouve eu e você. Olha que interessante. Hoje eu estou transitando Antigo Testamento e Novo.
Isaías 57, 15. Olha só. Pois assim diz o alto e sublime. Deus, alto e sublime. Parece o Vini, alto e sublime. Menino bonito. Não conhece, vem amanhã na mesa. Cutão. Pois diz assim o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo, Santo, Santo. Beleza. Eu sempre faço só as primeiras 3 estrofes, você vê? Senão depois eu desafio. Ele diz, eu habito num lugar alto e santo. Aonde Deus habita? Num lugar alto e santo. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração. Ei, ele ouve aquele que é quebrantado e contrito. Ei, ele ouve aquele que a alma dele está quebrantada, contrita. Ele ouve aquele que está no alto, aquele que já entendeu o que está vivendo nas regiões celestiais. Mas aqueles que ainda não entenderam, ele fala, também te escuto. Ele fala bem assim, ei, eu escuto vocês que entenderam, que estão aqui nas regiões celestiais, mas eu também escuto, você tem um Jesus que te escuta, o clamor do teu coração. Ele escuta um quebrantado e contrito. Deus não resiste. Ele fala, oh, que fofo. É Deus. E daí, para contextualizar isso, olha que eu e você não podemos esquecer de maneira nenhuma. Nossa, tem que emagrecer. Meu Deus. Já coloca o outro versículo lá, que está há muito tempo que eu me olhando. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou. Meu Deus do céu. Otto, mas eu nem morri. E agora? Ele te ressuscitou daquilo que o diabo te matou. Ele ressuscitou o teu sonho. Ele ressuscitou a tua vitória. Ele ressuscitou a tua bênção. Ele ressuscitou a justiça de Deus na tua vida. Ele ressuscitou o teu casamento. Ele ressuscitou a tua saúde. Ele ressuscitou você. Ei, não se esqueça disso. Não tenha memória curta. Em nome de Jesus, Ele te ressuscitou. Ele ressuscitou você. Tudo aquilo que você deseja é desejo de Deus. Ele ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar. Ei, você está lá. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, o profeta Isaías, ele fala de um lugar alto e sublime. E Jesus, ele fala bem assim, o teu lugar não é aqui. O teu lugar é nos lugares altos e sublime. Minha mãe sempre falava, Otto, não anda com os grandes. Otto, você vai se machucar se andar com os grandes. Otto, você é metido, hein? Está lá de metido. Não é para estar com os grandes, não. Fala, mãe, mas como que eu vou viver num lugar baixo, sendo que Deus me colocou nas regiões celestiais? Ei, não tenha vergonha de viver aquilo que Deus te chamou para ser. Não tenha vergonha quando Deus te colocar nos lugares altos e você falar, ei Deus, glória a Ti. Bendiz, ó minha alma, porque o Senhor me curou, porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me amou, porque o Senhor arrumou e mudou a minha história. Não tenha vergonha daquilo que Deus ele fez na sua vida. Não tenha vergonha. Mas Otto, você não está entendendo. Você falou das lepras, você falou das sujeiras, você falou de tudo ali. Mas você não conhece a minha lepra. Minha lepra é zoada. Minha lepra, meu Deus do céu, Otto. Se todo mundo soubesse a minha lepra aqui agora, eu ia sair correndo de tanta vergonha. Ei, Deus ele pega a tua vergonha e Ele transforma no teu sucesso. Deus ele pega o teu ponto fraco e Ele fala bem assim, aonde você era fraco eu vou te fazer forte. Olha só, Otto, mas como assim Deus ele vai me estender a mão? Você sempre fala que Deus ele é um Deus que ele não aponta o dedo, mas estende o braço. Entenda isso. Isaías 59:1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido. Não é o Tiranossauro Rex lá, bracinho pequeno, não. O braço de Deus ele está estendido.
E se o braço de Deus está estendido, olha o que ele fala: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não o possa salvar. Ei, Deus, ele fala para mim e para você: ei, é só você me estender a mão, Pedro. Ei, tá todo mundo lá zoando você no barco, porque você veio caminhar, você veio tentar viver o sobrenatural. Meu Deus, você está tentando viver coisas novas na sua vida, e às vezes você acha que você está fracassando, mas deixa eu te falar uma coisa: o braço de Deus está estendido para você. E Ele estende o braço e Ele te puxa, porque quando você volta caminhando sobre as águas e você vive o milagre, é porque você está do lado de Deus. Você está do lado de Jesus. Olha só, e o seu ouvido, o ouvido de Deus não está tão surdo que Ele não possa te ouvir. Eu vou fazer isso. Fala para o amigo do teu lado: Jesus te escuta. Amém. Oi, Jesus está te ouvindo. Eu não sei o que você está falando com Deus. Ah, eu sou a Agatha e quero ir para o Bible College. Ele está te ouvindo. No final, compra lá o brownie da Agatha para abençoar ela, para ela poder ir para o Bible College. Ei, Deus está ouvindo. Desde os desejos que você fala que é fútil até o maior propósito, master. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele não é surdo e o braço dele não está encolhido. Você tem um Deus que Ele está com o braço estendido para você, porque você é filho. Entenda isso. Não esqueça daquilo que Deus fez para você. Não tenha memória curta. A gente precisa começar a entender isso aí. E daí, vou para o final aqui, porque, olha, mandei bem até aqui. Achei que ia demorar mais essa mensagem. Eu estava escrevendo ela hoje, mostrei para o Denis ali. Estava escrevendo, falei, mano, é mensagem que não acaba mais, mas eu fui rapidinho. Cara, a gente precisa começar a entender que quando eu leio na palavra de Deus, aquilo que Ele fala sobre mim, eu preciso me apropriar daquilo. Se a palavra diz que você é, você é. Se a palavra diz que você tem, você tem. Se a palavra diz que você pode, você pode. Ah, Otto, mas eu já ouvi isso. Você já ouviu, então começa a praticar. Não tenha memória curta. Ei, Deus, Ele te deu tantas coisas, Ele te deu tantas ferramentas para você ser luz, para você ser sal, para você ser a diferença entre as pessoas que você vive, e você tem memória curta, você esquece. Não tenha memória curta. Amém? E daí, às vezes, a gente fala, cara, Jesus me escuta. Mas será que eu escuto Jesus? Porque daí o que acontece? Jesus me viu, Jesus me escutou, porque eu tomei uma atitude. Você está aqui hoje, você tomou uma atitude. Deus viu que você está aqui. Deus sabe o porquê você está aqui. Deus sabe o que você está passando no seu dia a dia e você está aqui. Deus sabe as guerras da terra que você está passando. Não vai me dizer que não tem guerra, não tem esse positivismo gospel. No mundo tem algumas aflição, rola, acontece. Mas Ele venceu, mas acontece. Tá bom? Mas Ele venceu. Essa é a notícia boa. E se Ele venceu, você é mais do que vencedor, porque você está na vitória dEle. Mas enfim, olha só. E daí a gente fala com Deus, Ele me vê, Ele me escuta e agora Ele fala. Deus, Ele está falando com você todos os dias. Seja naquela vozinha lá atrás, seja num post, seja num tweet, seja num vídeo do YouTube, seja na Bíblia, seja através do seu amigo, do seu tio, Ele está falando com você. Só que uma chave que você precisa ter no teu molho de chaves cristão aí, é discernimento. Sabe por quê? Porque o povo gosta de malhar nós. Meu Deus do céu. Se existe pessoa no mundo que gosta de malhar outra, você deve saber que existe alguma pessoa assim na tua vida. Eu vou lá num rolê, não sei aonde, estão malhando fulano. Eu vou lá no outro rolê, estão malhando ciclano. Estão falando de todo mundo. Por quê? Porque eles têm uma justiça própria.
enquanto a justiça própria reinar na tua vida, a justiça de Deus nunca vai reinar. Ei, em Romanos 8, Deus fala que nós somos a justiça de Deus. Você não é a justiça tua, você é a justiça de Deus. E enquanto você quiser fazer justiça com teus próprios braços, na tua família, você nunca vai viver a justiça de Deus. Só que, enquanto você ficar ouvindo a justiça dos homens, você vai ouvir: ei, você não podia estar lá. Ei, você não podia estar na igreja. Ei, você não podia estar fazendo isso ou aquilo. Eles vão estar te condenando. E eles vão estar falando porque é a justiça do homem. E a justiça do homem nunca vai se comparar com a justiça de Deus. E a justiça de Deus faz parte do reino dele. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. O que Deus tem para você é uma vida de justiça, uma vida de paz e uma vida de alegria. Todos aqueles que tentaram te injustiçar com palavras mentirosas, eu declaro que sobre a sua vida hoje cai por terra em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus, isso cai por terra hoje. Palavras ditas, escritas, digitadas, elas caem por terra hoje, e você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz que você é. Você é aquele que Deus falou que você é, e comece a discernir a palavra de Deus. Se for necessário, troca o ciclo de amigos. Chega de ouvir as mesmas pessoas, chega de ouvir os mesmos conselhos, chega de ouvir as mesmas murmurações, chega. Posso te falar uma coisa? A minha vida começou a mudar quando eu comecei a trocar algumas pessoas da minha vida. Ei, para de deixar pessoas que não deviam estar falando sobre o teu futuro, pessoas que estão metendo o bedelho na tua vida. Deixa Deus te guiar. Começa a ouvir o que Deus está falando e começa a caminhar, porque no caminho que Deus falou, que Deus apontou, é onde tudo acontece. E daí você começa a conhecer um Deus que salva. E o Deus que salva é aquele que ele fala: ei, não é sobre o que você fez, mas é sobre o que eu fiz na cruz. Não é sobre a sua bondade, mas é sobre a minha bondade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, naquele que tem fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que Deus nos deu uma vida eterna. E sabe quando que você começa a viver essa vida eterna? Não é quando você morre, é quando você se torna um ser eterno. E quando que você se torna um ser eterno? Quando você nasce de novo, quando você nasce no Espírito, porque o Espírito é eterno. Posso te dar uma assustada? Você vive a eternidade hoje, porque a palavra de Deus diz que aquele que está morto ainda assim viverá, aquele que está em Cristo, ele vive em Cristo. Não existe mais morte para mim e para você. Existe um upgrade. A morte não te assusta. A morte não te amedronta, porque o perfeito amor lança fora o medo. Chega de ter medo na sua vida. E o Jesus que te salva é o Jesus que te capacita. O Jesus que te escuta, o Jesus que te vê, o Jesus que te salva, é o mesmo Jesus que fala: vai. Porque agora que você recebeu, você vai. Agora que você entendeu, você vai. Agora que você viu que as coisas estão mudando no meio do caminho, você fala: ei, não vou esperar tudo ficar perfeito para eu ir, para eu cumprir o meu ID. Não vou esperar. Eu vou desse jeito e no caminho eu vou ser purificado, porque se eu esperar a vida inteira para ser purificado, nunca vai dar certo. Você vai virar aquele crente parado. Começa a caminhar. Comece a ir pelo caminho. Porque o caminho, ele sempre vai te falar a verdade. Sempre vai ser um caminho verdadeiro. E o caminho sempre vai te dar vida. Aquele que voltou para agradecer, ele foi salvo. Os outros foram curados. Tem pessoas que elas vêm na igreja, elas escutam, mas elas só vão. Eu vim hoje para pegar minha glória. Eu vim hoje para pegar minha bênção.
E a pessoa pega e benção e vai embora. Valeu, falou. Alto, mas o que você está falando? Eu estou falando que tem pessoas que elas têm uma mentalidade de só receber, só receber, só receber. Essas pessoas que elas têm memória curta, elas buscam a cura, elas buscam a mudança na vida, mas quando elas recebem, elas esquecem do que Jesus fez. Por isso que Jesus, ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E daí a pessoa é acrescentada e ela vai embora, e esquece de buscar o reino de Deus e a justiça. Acrescentou um carro, eu vou pegar o carro aqui também, eu vou embora. E ela esquece. O que eu e você precisamos lembrar, melhor, é não ter memória curta. Porque quando a gente não tem memória curta, a gente lembra que nós somos seres eternos. E a nossa memória, ela vai perpetuar de eternidade a eternidade. Você é eterno. E você pode desfrutar hoje as bênçãos de Deus. Romanos 5 diz que nós podemos reinar em vida. Você reina em vida hoje. Eu vou reinar só quando Jesus voltar lá na glória. Não. Você reina hoje. Tem coisas na sua vida que Deus está falando aí, não espera, é para agora. É para já. Eu não estou falando de uma teologia que ela é um karma, que ela é um positivismo gospel, que ela vai te trazer um mantra. Eu estou falando da fé, porque a fé que te salva, a fé em Jesus. Não é a fé numa estátua, não é uma fé num Buda, não é uma fé não sei aonde, é uma fé em Jesus. Eu não estou aqui para fazer carinho no ego de ninguém hoje. Eu estou falando aqui que a única coisa que te salva, a única coisa que muda a tua vida é Jesus. E quando você ouve Jesus, a tua vida muda por inteira. É esse Jesus. Gratidão, ela é uma qualidade de rei. Gratidão é uma qualidade de quem tem fé. Abraão, ele viveu o que Jesus falou para aqueles leprosos. Como assim, Otto? Jesus já estava vendo o futuro daqueles leprosos, assim como Deus já estava vendo o futuro de Abraão. Abraão, você será pai de multidões. Mas Deus, eu não tenho filho nenhum. Só vai, só creia, porque eu já estou vendo o teu futuro. Você quer saber o teu futuro? Você quer que Deus leia a tua mão? Vai para a Bíblia. Ali ele vai ler a tua vida inteira. Ele lê Apocalipse, que é o que vai acontecer, ele lê o que está acontecendo e ele vai falar o que ele já perdoou do teu passado. Viva uma vida intensa com Jesus. Viva uma vida com Deus. A gente precisa entender que eu sou grato hoje, pois quem me deu a cura, quem me deu a vitória, quem me abençoou, quem mudou a minha vida, quem mudou a minha família, quem mudou tudo, foi Jesus. Pessoal do louvor, se quiser ir subindo aqui. Zaqueu, ele olha para Jesus, de cima da árvore, e ele se achava pequeno para chegar até Jesus. E daí quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e ele fala, Zaqueu, vem aqui, porque hoje eu vou para a tua casa. Zaqueu, ele não tinha um histórico muito bom, não. Zaqueu era aquele empresário que todo mundo falava mal. Zaqueu era aquele cara que todo mundo falava, esse aí engana todo mundo. Esse aí passa todo mundo para trás. Jesus fala, a partir de hoje não. Sabe por quê? Porque hoje eu vou dar para ele um destino. Porque hoje eu vou dar para ele uma direção. Porque hoje eu vou dar para ele uma nova vida. Eu vou dar uma posição. Deus, ele te dá destino. Deus, ele te dá identidade. E Deus, ele te dá posição. Estava desnorteado, ele te deu um destino. Não sabia quem você era, ele te deu uma identidade. Não sabia o cargo que você ia exercer, ele te deu uma posição. Só que você não pode ter a memória curta. Daí Zaqueu, ele entra na casa dele, ele prepara um banquete, e ele dava o que ele tinha de melhor para Jesus. E Jesus olha para ele e fala bem assim, ei Zaqueu, deixa eu te falar uma coisa. Se você me servisse só água,
eu já viria aqui. Mas quando você subiu naquela árvore, você tinha uma intenção no teu coração. A intenção do teu coração ao subir naquela árvore foi genuíno. Foi um coração daqueles que buscam, daqueles que estão quebrantados e contritos, aqueles que estão moídos, aquele que foi afogado em dívida, aquele que foi afogado em depressão, aquele que estava ansioso, aquele que estava com medo, aquele que estava devendo, aquele que estava, não sei o que você está passando pela tua vida, mas o teu coração é genuíno. Posso falar uma coisa? Hoje você não sai daqui sem Deus mudar o teu destino, a tua identidade e a tua posição. Não tenha memória curta. Hoje Deus te lembra quem você é, da onde você saiu, da onde Ele te tirou, da onde Ele te limpou, da onde Ele te perdoou, e Ele fala: ei, esse é o teu novo destino, e essa é a tua nova posição. O filho pródigo chega na casa, e o pai dá para ele ali uma aliança, falando: ei, eu reestabeleço com você minha aliança. Ele olha para o filho pródigo e ele fala: ei, eu te dou umas sandálias, eu vou restituir o teu ministério. Ei, eu te dou uma vestimenta, eu te dou uma nova posição. E eu preparo um banquete, porque você pode se assentar à mesa, porque você é meu filho. Você não precisa mais comer da comida dos porcos, você não precisa mais comer do que os escravos comiam, você não precisa mais viver como um delinquente, você hoje volta a viver como filho de Deus, como meu filho, e eu reestabeleço tudo aquilo que se havia perdido. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu. Mas teve uma época na minha vida que eu achei que eu tinha perdido tudo. E não foi uma vez só. Foram algumas vezes. Que eu me olhava e eu falava: eu estou mais sujo que qualquer outra coisa. Só que Deus falava: ei, vem aqui. Adão e Eva se esconderam. Vamos falar bem a verdade, você acha que Adão, ele ia brincar de esconde-esconde com Deus? Não. Ele estava tentando esconder quem ele era. Ou melhor, quem ele achava que ele não era mais. Porque ele falava: antes eu governava, antes eu sujeitava, antes eu multiplicava a terra, agora eu comi uma maçã, por isso que eu não como maçã. Agora eu como uma maçã e acaba tudo. Não era maçã, tá? Pode ser outro fruto, mas não quer ser maçã. E daí o que acontece? Deus, ele olha para ele e fala bem assim: ei, você está se escondendo com folhas de figueira, mas sabe o que vai acontecer quando você for para o deserto com folha de figueira? Ela vai secar e ela vai murchar. Porque aquilo que o diabo acha que está te dando, ele seca e murcha. Aquilo que o mundo está te dando é passageiro. Mas eu vou te fazer um favor, eu vou matar um cordeiro, eu vou tirar o couro dele e eu vou te dar. Eu vou te dar porque lá no deserto é quente e você não vai se queimar, mas no deserto também é frio. Então eu sou um Deus que eu te dou provisão e proteção, mas espera lá que daqui a pouco vai vir o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e você volta a multiplicar, você volta a governar, e você volta a sujeitar a terra, em um nome de Jesus. Ei, aonde você perdeu a direção, Ele fala: hoje você volta a governar. Aonde você achou que não multiplicava mais os seus dons, os seus talentos, as suas finanças, tudo, Ele fala: você volta a multiplicar. E tudo aquilo que dominava você, você volta a sujeitar. Hoje é um dia de destino. Se coloque em pé. Eu não sei se hoje é a tua primeira vez aqui, ou se você está me assistindo pela internet, mas nós somos o Be The Church, e aqui nós ativamos destinos, aqui nós ativamos propósitos, não porque nós somos bons, mas é porque Deus está aqui e nós entendemos uma verdade na palavra de Deus.
Hoje você sai daqui governando. Hoje você sai daqui multiplicando os dons, os talentos. Hoje você sai daqui sujeitando aquilo que estava sobre você. Por quê? Porque Jesus te deu uma palavra. Porque Jesus te viu e Jesus te salvou.